Olha esse mapa da América do Sul. Quase todos os países daqui falam espanhol. Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Paraguai. Praticamente todo mundo fala a mesma língua. Mas aí tem o Brasil, o maior país do continente, falando português. E isso sempre chamou atenção. Como um país tão grande acabou falando uma língua diferente da maior parte dos seus vizinhos? E a resposta começa muito antes do Brasil existir oficialmente. Ela envolve reis poderosos, acordos secretos, disputas por território, e até uma língua que quase substituiu o português por aqui. Para entender por que o Brasil fala português, a gente precisa voltar mais de 500 anos no tempo. Naquela época, dois países estavam dominando os mares, Portugal e Espanha. Os dois queriam a mesma coisa, encontrar novas rotas de comércio, conquistar territórios e ficar ainda mais ricos. Portugal já explorava a costa da África e tentava encontrar um caminho até a Índia, onde estavam especiarias muito valiosas. Enquanto isso, a Espanha decidiu financiar a viagem de um navegador chamado Cristóvão Colombo. Em 1492, Colombo chegou à América, mas ele nem percebeu isso. Ele acreditava que tinha chegado às Índias. Sem querer, acabou encontrando um continente que os europeus nem sabiam que existia. E naquele momento, tudo mudou. O mundo parecia muito maior do que imaginavam. E Portugal e Espanha passaram a disputar quem ficaria com essas novas terras. A solução que eles encontraram foi simples, mas ao mesmo tempo absurda. Portugal e Espanha decidiram dividir o mundo entre eles. Em 1494, os dois países assinaram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Com a aprovação do Papa, eles desenharam uma linha imaginária no mapa. Tudo que estivesse de um lado seria de Portugal. Tudo do outro lado seria da Espanha. E o mais curioso é que praticamente ninguém mais foi consultado. França, Inglaterra, Holanda, todos foram ignorados. Na prática, dois países europeus decidiram quem ficaria com as terras do planeta. Só que existe um detalhe muito importante nessa história. Quando esse tratado foi assinado, o Brasil ainda nem tinha sido descoberto oficialmente. Pedro Álvares Cabral só chegaria aqui em 1500, 6 anos depois. E é justamente aí que essa história começa a ficar interessante. Quando a gente coloca a linha de Tordesilhas no mapa do Brasil atual, aparece uma coisa curiosa. Pelo acordo original, Portugal teria direito apenas a uma pequena faixa do litoral brasileiro. Grande parte do território que hoje pertence ao Brasil ficaria com a Espanha. A Amazônia, o Centro-Oeste e várias outras regiões ainda não seriam brasileiras. Só que os portugueses começaram a avançar cada vez mais para o interior do continente. E, na prática, acabaram ignorando a linha do tratado. Isso não aconteceu de uma vez. Foi um avanço lento, durante muitos anos. Primeiro vieram os jesuítas, criando missões religiosas no interior. Depois vieram os bandeirantes. Eles saíam principalmente de São Paulo e atravessavam o interior em expedições enormes. Buscavam ouro, pedras preciosas e também capturavam indígenas para escravizar. Essas expedições ajudaram Portugal a ocupar áreas muito além do limite definido em Tordesilhas. A criação de gado também teve um papel importante. Os fazendeiros precisavam de mais terras, e o território português foi avançando cada vez mais para dentro do continente. Quando Portugal e Espanha voltaram a discutir as fronteiras, a situação já tinha mudado completamente. Portugal já ocupava boa parte dessas regiões, e o Brasil tinha ficado muito maior do que o tratado original imaginava. Muitos anos depois, Portugal e Espanha decidiram fazer um novo acordo. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Madrid, assinado em 1750, e ele mudou completamente o tamanho do Brasil. A ideia usada nesse tratado era simples. A terra pertence a quem realmente ocupa ela, ou seja, não importava mais aquela linha imaginária criada no Tratado de Tordesilhas. O que realmente importava era quem já estava vivendo e dominando aquelas regiões. No fim, a Espanha acabou reconhecendo boa parte dessas terras como território português. E foi assim que o Brasil ganhou praticamente o formato que tem hoje. É por isso que o Brasil é tão grande. E também é por isso que o país fala português. Portugal chegou primeiro na parte leste da América do Sul, e depois nunca mais parou de avançar. Mas existe uma parte dessa história que muita gente não conhece. Durante muito tempo, o português nem era a língua mais falada no Brasil. A língua mais usada por aqui era o tupi. Os portugueses aprenderam o tupi para conseguir se comunicar com os povos indígenas. Os jesuítas, por exemplo, usavam o tupi nas missões religiosas e até nas escolas.
Um dos mais famosos, o padre José de Anchieta, chegou a escrever textos e peças de teatro nessa língua. Com o passar do tempo, surgiu algo chamado língua geral. Era uma mistura de português com tupi que acabou se espalhando por várias regiões da colônia. Muita gente usava essa língua no dia a dia. Colonos, bandeirantes, comerciantes e até parte dos africanos escravizados recém-chegados aprendiam essa forma de comunicação. Enquanto isso, o português continuava sendo a língua oficial de Portugal. Era a língua usada nos documentos, nas leis e pelo governo. Mas dentro das casas, nas ruas e no interior do Brasil, muita gente se comunicava principalmente em tupi ou na língua geral. E foi justamente isso que começou a preocupar o governo português. Também em 1750, Portugal passou a ser governado pelo rei Dom José I. E ao lado dele estava um homem muito poderoso, o Marquês de Pombal. Pombal era conhecido por ser rígido e tomar decisões duras. Quando ele olhou para o Brasil, enxergou um problema. A maior parte das pessoas da colônia não falava português no dia a dia. Além disso, os jesuítas tinham muita influência sobre os indígenas, principalmente por usarem o tupi nas missões religiosas. Pombal queria fortalecer o poder de Portugal sobre a colônia. Então ele decidiu agir. Primeiro, expulsou os jesuítas do Brasil. Sem eles, o uso do tupi começou a perder força nas escolas e nas missões. Depois, criou uma nova regra conhecida como Diretório dos Índios. Essa lei obrigava o uso do português nas escolas, nos documentos oficiais e nas igrejas. A ideia era fazer todo mundo falar a mesma língua, o português. Aos poucos, o tupi foi deixando de ser usado nos espaços públicos. As crianças passaram a aprender apenas português nas escolas. Com o tempo, muitas línguas indígenas foram desaparecendo. No fim, o português se tornou a língua dominante do país. Mas isso não aconteceu de forma natural. Foi uma decisão imposta pelo governo português. Mas a parte mais interessante dessa história vem agora. O português virou a língua oficial do Brasil. Só que o tupi nunca desapareceu completamente. Na verdade, ele continua presente até hoje. Só que escondido dentro do português que a gente fala. Você provavelmente usa palavras de origem tupi todos os dias sem perceber. Abacaxi, pipoca, mandioca, caju, jacaré, tucano, capivara. Todas essas palavras vieram do tupi. E não para por aí. Muitos nomes de estados, cidades e rios do Brasil também têm origem indígena. Paraná, Paraíba, Piauí, Tocantins, Ipanema, Tijuca, tudo isso vem do tupi. Ou seja, o Brasil fala português, mas é um português cheio de marcas das línguas indígenas que já existiam aqui muito antes da chegada dos portugueses. No fim, a nossa língua acabou se tornando uma mistura de várias influências da história do país.